Ora boas pessoal, aqui estou novamente para mais um vídeo. Desta vez trago-vos um unboxing de um veículo que saiu há muito pouco tempo da WPL, é o C74. Vamos lá ver, está aqui a caixinha da WPL com o C74. Vamos fazer primeiro o unboxing e vamos lá ver o que é que está aqui dentro. Então vamos lá ver o que é que está aqui dentro, o que é este WPL C74. Então, este WPL C74 é, como vocês podem ver, Suzuki Jimny, que nós cá em Portugal conhecemos por Suzuki Samurai. Tirando aqui a caixa, o que é importante já aqui realçar é que esta body é licenciada. Portanto, é licenciada pela Suzuki, como vemos aqui. Pronto. É um veículo 1/10, temos aqui referido, veículo 1/10 e pouco mais de informação tem a caixa. Pronto, vamos abrir a caixa. Para começar, está já aqui à saída, digamos, um saquinho com uns acessórios. Vamos lá ver o que é que isto tem aqui dentro. Tem aqueles autocolantes típicos da WPL, pronto, que são estes aqui, WPL. E depois tem outros 5 que estes são mais importantes para o RC da WPL, a 64, que tem Suzuki, sendo uma bola licenciada, eles têm aqui a dizer Suzuki, tem o símbolo da Suzuki, tem alguns farolinhos, digamos assim, e depois tem, que é engraçado, tem o conta rotações e o conta quilómetros. Se podem ver aqui, tem o conta rotações e o conta quilómetros. Depois tem mais uma série de pecinhas extra, ou seja, tem, depois não fugir, tem uma leaf spring extra. Esta é a chave Phillips normal que a WPL envia sempre, que está para a maior parte dos parafusos dos RC deles, e também dá, no caso do RTR, o mais básico, e começa por se utilizar esta chave, é para abrir a plaquinha das pilhas do comando, que leva 2 pilhas como qualquer outro comando da WPL, que adiante já. Tem aqui 2 placas, eu suponho que isto é exatamente, está aqui então. É estas placas que vão aqui à frente e supostamente atrás no para-choques, que é onde se põe a matrícula. Depois tem limpa-parabrisas, espelhos. O espelho também, para ser mais realista, tem uma plaquinha de metal, uma antena, tem as manetes das portas, tem aqui uns quantos pormenorzinhos que fazem com que o nosso WPL fique um bocadinho mais realista. Portanto, logo por aí já é uma vantagem. Então vamos lá tirá-lo cá para fora. E pronto. Aqui temos o nosso Suzuki Jimny da WPL, o C74 JA11, não estou em erro. Tem aqui de frente, depois já vamos ligar, que é para ver como é que é com as luzes, o que é que acende, o que é que não acende. Como eu vos disse inicialmente, tem interior, vocês podem ver por aí que ele tem interior. O volante ao lado direito, tem interior. Vamos só tirar aqui a caixinha, daqui para fora. Mostro-vos também já o comando. Comando. Estes são os comandos típicos que cada WPL tem. Portanto, é um comandozinho pequeno, básico, ao contrário do meu parte, os comandos que nós temos não tem aquela parte de baixo. Portanto, é um comandozinho pequeno, mas que normalmente para este tipo de veículos até tem funcionado bem. O que é que ele tem? Muito básico. Tem o steering e o throttle. Nada mais do que isso. Esta rodinha aqui em cima é para afinar uma das duas coisas, ou o throttle ou o steering. Carregamos no botão que queremos afinar e andamos para um lado ou para o outro, consoante pretendemos, e tem o botãozinho de ligar e ligar. Portanto, comando muito básico. Como eu estava a dizer, a tal chavinha que está aqui num RTR, o básico que é logo preciso, é aqui para abrir a plaquinha. Abrimos já, porque nós, como vamos testá-lo aqui um bocadito, vamos ter que pôr aqui as pilhas. Eles levam sempre 2 pilhas AA. Aqui está, 2 pilhas AA, como já, que é para depois ligarmos o comando. 2 pilhas AA. A nível do veículo, o que é que a gente pode dizer? Eu começo já por dizer algo que eu ligo muito a nível do nosso hobby,
que é que gosto muito da body. Ou seja, os WPLs são todos de body rígida. E este tem pormenorzinhos muito giros. Tem aquilo que eu vos mostrei ao princípio, tem aqui as manetes das portas, aqui para trás também tem a outra manete. Não vos disse, mas tinha ali uma coisinha pequenina que eu não reparei o que é que era. É aqui, é a tampinha do combustível, a antena que há aqui, os limpa-parabrisas, os espelhos, portanto está muito girinho. Digamos que para um veículo, um RC barato, porque eu paguei 64 euros por isto, mais o transporte, ou seja, é um veículo barato. Que já agora adiante, normalmente os WPLs RTR, que é o caso deste, eu, pelo menos na minha opinião, considero que estão assim em meio termo entre Toy Grade e Hobby Grade. O que é que depois podemos fazer para que ele passe mesmo ao Hobby Grade? Ou seja, temos que fazer alguns upgrades, porque normalmente eles vêm muito básicos. Ou seja, eu daqui a bocado depois vou fazer a voltinha com ele, o First Ride, que é para ver um bocadinho como é que ele se porta, mas certamente que será como qualquer outro RTR. Já sei à partida que ele tem um motor mais forte, tem um motor 370, o que já é uma vantagem. Espera aí, esta é uma coisa interessante. Exatamente, tem, isto é que eu não sabia, tem o servo no eixo da frente. Portanto, não tem o servo cá dentro, tem o servo no eixo da frente, o que é bastante positivo. As longarinas do chassi são um bocadinho diferentes do habitual. Ou seja, não sei se vocês conseguem ver, as longarinas são praticamente à direita, não têm grande... Não são como algumas, são assim, não é? São praticamente à direita. Acho que os outros WPL não são assim. Este WPL tem uma coisa que eu li que é algo positivo, ou seja, tal como o C54 vem com uma gearbox já melhorada face às anteriores versões. O que mais é que eu vos posso dizer? Pronto, lá está. Como todos os RTRs, grande parte do que está aqui é tudo plástico, os eixos são de plástico. Portanto, pronto, vamos só abrir. Os eixos são plástico, transmissões são em plástico, é basicamente tudo em plástico. O link do servo é de metal, mas este link aqui à frente é plástico, ou seja, praticamente tudo é plástico. Lá está, é o que eu estava a dizer inicialmente. Fazemos upgrades, gastamos se calhar basicamente o preço dele. Portanto, ele custou 64, se gastamos mais 50 ou 60, já conseguimos, eu se não estou em erro, 30 e tal euros é os eixos full metal. Mais as transmissões, 30 e tal euros, depois possivelmente um servo melhorzito, mas se calhar os encaixes também aqui das Leaf Springs, em vez de ser em plástico, também em metal, possivelmente eletrónica, porque os RTS trazem sempre uma eletrónica muito fraquinha. A WPL tem uma eletrónica que é o RES V3, que já é uma eletrónica bastante boa. O motor OC370 não sei se precisa, porque a WPL tem também um motor de 2 velocidades que é porreirinho, tal como eu tenho aqui no B36. Não sei se este precisa, é o caso depois de testar e ver se precisa ou não. Basicamente, na minha opinião, para isto passar do que eu estava a dizer, estar ali a meio caminho entre Toy Grade e Hobby Grade, passar mesmo para o Hobby Grade, se calhar dos 64 que custou o RTR, se gastarmos mais uns 60 euros, ficamos, na minha opinião, realmente com Hobby Grade. O que é que eu vos posso dizer mais? Os pneus, vamos ver como é que são os pneus. Olha, os pneus são bastante bons. A WPL tem melhorado muito os pneus, porque alguns dos pneus, eu lembro que os pneus aqui do B36 eram um bocado rijos. Eu depois, quando passei de ser com 6 rodas, porque eram 6x6, quando lhe pus duplo rodado atrás, tive que comprar mais 4 rodas, e as 4 rodas que comprei eram mais suaves, eram mais como são estas. As rodas têm bom aspecto, não é como alguns WPLs que a gente vê que é bastante rígido e depois no terreno não agarra nada. Estas acredito que vão ter algum grip, porque elas agarram bem. As jantes, como é lógico, são plástico, portanto é outra coisa que pode fazer upgrade, é para jantes em metal. Lá está, aí convém ter os eixos em metal e o servo também melhorado. E tem uma coisa boa, as jantes não vêm coladas, ou seja, os pneus não vêm colados às jantes. Mostro já aqui, puxar um bocadinho para fora. E tem uma esponjinha, que maravilha, tem uma esponjinha, sim senhor. Ou seja, vocês podem, vem ali em branco, ali aquilo branco é a esponja e portanto não está colado. Portanto, facilmente tiramos daqui estas jantes quando melhoramos o resto e pomos umas jantes em condições de metal. Que mais é que eu vos posso dizer? Como eu estava a dizer, o facto de a eletrónica ser muito fraca faz com que isto não tenha
drag brake. Lá está, se nós temos um scale crawler, temos que ter drag brake, senão não se vai comportar como nós pretendemos. Vamos ligar o carrito e vamos ver as luzes e andar só aqui um bocadinho para trás e para a frente a ver como é que ele se porta. A bateria vai aqui atrás, ou seja, não deve ser muito fácil de termos acesso à bateria. Como é que isto abre? Tem aqui esta placa, ele diz para empurrar, não, sim, estava com receio de empurrar com força e partir, não, empurramos esta placa que vocês veem aqui, se calhar assim mais perto assim, esta placa que vem aqui, empurra-se a placa na direção da parte de trás do carro e a tampa abre. Isto, para ter acesso aqui a isto não é nada fácil. Certamente vão ver aí o vídeo a acelerar porque isto vai demorar tempo a ligar a bateria. Pronto, está a bateria no sítio, mas custa. Digo já que é uma das coisas que eu aponto como negativo neste veículo, é aqui a zona da bateria. Isto custa muito aqui a meter e a tirar a bateria. Eu há bocado tirei com alguma facilidade porque ela também estava desligada, não é? Agora tirá-la e pô-la não vai ser muito fácil. Então vamos lá ligá-lo. Como sempre, primeiro ligamos o comando. O botão está aqui, vem aqui o botãozinho vermelho. Está aqui o botão ligar e desligar. Ligamos. Aí está as luzes. Tem luzes. Rodinha, está a andar. Portanto, já sabemos que luzes só temos aqui estas. Não tem aquelas da frente e atrás também não tem nada. Vai estar aqui isto um bocadinho. É proporcional, mas já vejo outra coisa que não gosto muito, que é proporcional, o que é bom, é lógico, mas o ângulo de viragem é muito pouquinho. Até vou mostrar-vos assim mais levantado. Ó, é que não vira mesmo quase nada. Muito fraquinho mesmo, vira muito pouquinho. Claro, acredito que com um servo diferente e com os eixos em metal, que isto certamente vai ficar com muito mais ângulo de viragem. Vamos lá andar só aqui um bocadinho para a frente e para trás, ver como é que se pode. Como eu disse há bocado, ele vira muito pouquinho. Vamos lá ver se ele tem alguma força. Vamos pôr aqui uns pneuzitos para ver se ele sola alguma coisa. Vamos lá ver. Bem encostado. O motor parece que tem alguma força. Agora vamos lá ver depois no trilho como é que é, mas vou tirar estes dois e deixar só os mais altos. O motor parece que tem força. Como todos nós sabemos, o Jimny é um carro, é um Jeep pequeno. Portanto, sendo um Jimny pequeno, eu tirei as medidas, apontei aqui no papelinho, tirei as medidas para nós compararmos com as medidas reais. Pronto, tirei as medidas reais, tinha aqui uma fita métrica, vamos ver quanto é que ele mede, que é para ver realmente se ele é realmente 1:10, porque às vezes nós temos sempre essas dúvidas com os RCs. Ele tem 330 e o verdadeiro tem 347, portanto bate, está praticamente na escala, um bocadinho mais curto, mas pouco. Vamos lá ver de frente quanto é que ele tem de largura. A largura está nos 14,5, vá, 14,5. Aqui tem 154, menos 1 cm a nível de RC, menos 10 cm na vida real, portanto também não é por aí. Altura 167. Portanto, a altura ele tem 170, portanto é um bocadinho mais alto, mas sim, pode-se considerar que a WPL fez um RC à escala, portanto eu considero que a WPL fez um RC à escala. Comparando agora com, apenas para nós termos uma noção, este fica aqui virado para vocês, tirar aqui, tenho aqui o D90, da RC Ford WD para compararmos o tamanho, e claro, vemos bem, e na minha opinião isto é a realidade, porque o Jimny é um Jeep muito pequeno, portanto faz sentido ser assim bem mais pequeno que o D90, né? Que o Defender D90.